A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Nós vamos à exposição da palavra de Deus. Todos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos na liturgia, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5. Nós damos continuidade à nossa série de exposições que tem por título Oficiais da Igreja, Instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. E como nós temos observado aqui, um dos propósitos dessa série é expondo as 3 epístolas pastorais, primeira e segunda de Paulo a Timóteo e Tito. Ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós expomos também, nós evidenciamos a filosofia de ministério da nossa igreja. Isso é muito importante entender, porque de forma ainda mais contundente, prática, aquilo que é ensinado aqui nos aspectos pastorais, vivenciais da liderança, administrativo da igreja, aquilo que é exposto aqui é observado na prática pela liderança da igreja, pelo conselho da igreja, e deve ser observado pelos oficiais, porque nós consideramos que essas verdades são ensinadas pelas Sagradas Escrituras e devem, então, ser observados por aqueles que lideram a igreja e pela própria igreja. Nós temos caminhado um pouco nessa série, nós já estamos na reta final de concluir a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Depois dela nós vamos para Tito, e a segunda epístola de Paulo a Timóteo vai ser a última, até porque é o seu último escrito ali em vida. Então, voltando no tempo um pouquinho, vamos voltar no tempo e vamos observar todo o contexto da igreja de Éfeso através da ótica de Paulo. Então, Timóteo está em Éfeso, Paulo envia uma carta para ele por causa de um propósito, assim como também o envia. Então, para a gente entender um pouquinho mais profundo do significado dessas instruções, dessas palavras, nós temos que voltar no tempo e tentar olhar pela ótica de Paulo. Em alguns momentos nós olharemos pela ótica do próprio Timóteo, pela ótica daqueles que Timóteo deveria consagrar para ser oficiais, mas também pela ótica da igreja. Mas observando aqui a ótica de Paulo voltando no tempo. Paulo investiu tempo e vida à igreja de Éfeso. Por pelo menos 2 vezes, Paulo, das suas 3 viagens missionárias, dedicou ali tempo e vida àquela igreja. Em Éfeso, Paulo viveu para instruir e plantar uma igreja por mais de 3 anos, na segunda ocasião que ele esteve lá. O maior período de tempo que Paulo dedicou em vida missionária a uma igreja ou na estadia em uma cidade foi na cidade de Éfeso e foi plantando a igreja que ali nós vemos. Paulo, então, ele instrui e os adverte constantemente. Ele, então, depois de um tempo saindo dali, seguindo a sua 3ª viagem missionária, ele interrompe essa viagem para solenemente advertir profeticamente. Então, não é uma advertência em que ele não tinha segurança, convicção de que não aconteceria. Paulo, então, é profético nos perigos que aquela igreja enfrentaria, não porque ele viveu naquela cidade, não porque ele enfrentou ali muitos perigos, muitas dificuldades, mas pelo poder, iluminação, inspiração do Santo Espírito de Deus. Paulo assegura, como apóstolo de Cristo, que eles enfrentariam perigos. Atos capítulo 20, versículo 29. Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles.
Mais de 5 anos, ou pelo menos 5 anos se passam. Nós estamos no ano 60 a 62 depois de Cristo. Paulo está preso em Roma, onde ficou por 2 anos, e a igreja de Éfeso permanece em sua cabeça. E isso para ilustrar o que Paulo descreve quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Esse peso latejante que a igreja de Éfeso ocasionava em sua mente e em seu coração, quando falando das lutas, das dores, dos açoites físicos, ele exalta, ele engrandece um açoite ainda maior que ele levava constantemente, que era o açoite em sua própria alma, o açoite em seu coração. Depois de relatar os sofrimentos por causa da obra que Cristo confiou, obra essa que ele dedicou a vida para testemunhar de que realmente era confiável, digno de tão honrosa obra, ele diz, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, além das coisas exteriores, açoite, fome, nudez, perigo, naufrágio, chicotadas, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, Paulo envia a carta que nós temos acesso e que nós temos estudado através do irmão Rodrigues Neto, a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Essa carta, ela bombardeia aquela igreja com a revelação da maravilhosa obra de Deus, maravilhosa obra que Deus tinha realizado neles, estava operando neles. Eles são o testemunho vivo do mistério encoberto na dispensação passada, ao qual todos anelavam conhecer. Eles foram feitos casa de Deus, edificados por Cristo Jesus. E o propósito de Paulo, então, é animar aquela igreja da ação de Deus vigorosa no meio deles. No entanto, eles simplesmente não permanecem fiéis. Os seus líderes não foram capazes de proteger aquela igreja. A igreja de Éfeso, nesse momento em que Timóteo está lá, dá os últimos suspiros de vida. E novamente, mais uma vez, aquela igreja está na mira de Paulo, é quando Paulo envia Timóteo para socorrê-lo. Timóteo, mesmo tendo outros planos, mesmo tendo outros objetivos, parece que Timóteo não desejava assumir aquela missão, talvez pelo medo, talvez pelo receio da sua juventude, talvez pelo ardor e a impossível obra que Paulo estava encarregando a ele. Mas ele deve ser um instrumento da graça de Deus de forma muito interessante para fazer aquilo que Paulo tentou fazer. Timóteo deveria garantir que dessa vez aquela igreja iria ser edificada de tal forma cujos líderes não permitiriam que ela sucumbisse aos lobos vorazes e aos falsos profetas. E isso é muito interessante, porque talvez nessa carta Paulo ele esteja observando mais rigorosamente critérios que ele mesmo sempre esteve ciente. É por isso que ele oferece caminhos tão claros, tão evidentes, tão contundentes ali. O que também nos mostra um processo de amadurecimento de Paulo, expressado na profunda convicção de Paulo a instruir, a fazer para forjar líderes em uma igreja que outrora ele não conseguiu fazer. Porque aquela igreja que ele forjou e aqueles líderes que ele deixou ali simplesmente sucumbiu. Talvez ele observou fragilidades
naquela liderança que ali estava. Mas o que nós observamos é um processo aqui de amadurecimento de Paulo. Nós vimos que ao longo das missões de Paulo, essa igreja esteve muito presente em sua mente, seu coração. Ele teve muito tempo para analisar, para considerar, para ponderar os perigos e as necessidades daquela cidade, daquela igreja. Tudo isso, sem dúvida, faz Timóteo tremer, faz Timóteo temer. Então, partindo dessa perspectiva, nós seguimos observando justamente mais um passo criterioso da instrução de Paulo a Timóteo, que também se aplica aos oficiais que Timóteo ali instituiria e que nós temos a experiência hoje. Paulo, ele orienta quanto à diversidade no cuidado e no pastoreio da igreja. Ele faz isso observando dois grandes problemas naquela igreja. O problema relacionado ao cuidado com as viúvas e o problema relacionado ao cuidado com os oficiais, com os presbíteros, com os diáconos ali. Nas últimas mensagens aqui, nós refletimos no cuidado e na preservação que a igreja deveria ter para com os seus oficiais, retribuindo aquilo que os oficiais fazem para com a igreja. Da mesma forma que a igreja, que os oficiais da igreja devem proteger a igreja, devem preservar a igreja, devem nutrir a igreja também tem essa responsabilidade para com os seus oficiais. E é a isso que Paulo se dedica agora. Por isso, Paulo ele oferece 4 regras a Timóteo, na consideração para com seus presbíteros, mas que também, em medidas diferentes, se aplica a todos os oficiais, seja presbíteros, seja diáconos. Reconhecer, proteger, expor, experimentar. Reconhecer os presbíteros que estão fazendo o seu trabalho correta e fielmente, devem receber, além de respeito da congregação, a remuneração adequada. Proteger. Só devem ser consideradas acusações contra os oficiais se houverem 2 ou 3 testemunhas. E a apuração primária deve ser feita em secreto, no privado. Expor é o que nós veremos hoje. Se culpados das acusações recebidas e se mostrarem obstinados, tais oficiais devem ser expostos diante de toda a igreja para que os demais oficiais e toda a igreja temam, sempre mantendo a imparcialidade. Experimentar. Observando todos os critérios apontados por Paulo, atenção e cautela são necessários na consagração de pessoas ao oficialato. Essa será a próxima mensagem. Então, é muito importante nós entendermos o rigor aqui, irmãos. Diante dessas exposições, diante dessas considerações, os irmãos observam que aqueles que assumem esse metro quadrado, aqueles que assumem a função e a posição de oficial da igreja, deles é exigido muita coisa. E nós vamos concluir essa mensagem do meio por fim justamente por causa de que há tanto rigor? Por causa daquilo que foi confiado e de quem o confiou. Inúmeras vezes nós erramos em não nutrir uma igreja saudável, querendo simplesmente apagar incêndio, resolver efeitos colaterais de uma desgraça ainda maior. O ponto de Paulo aqui é que a fonte de uma igreja saudável, a fonte de uma igreja fiel está justamente na sua liderança. Se uma igreja não possui uma liderança fiel, saudável, profundamente convicta de sua vocação, de tal forma que a sua vida seja dedicada a isso,
Esperar desfrutar de uma igreja fiel, saudável, intensa e intencional é simplesmente uma utopia. Então, nós vimos que os versículos 17 ao versículo 25 do capítulo 5 de 1 Timóteo, eles configuram toda uma unidade. Nós não estamos observando de uma única vez, em um único sermão aqui, para nós aproveitarmos o máximo. Então, no primeiro sermão, nós refletimos do versículo 17 ao versículo 18, no segundo sermão, no versículo 19. Hoje nós refletiremos do versículo 20 ao versículo 21 e no próximo sermão, do versículo 22 ao versículo 25. Então, só para a gente recordar um pouquinho essas regras oferecidas por Paulo. O ponto de Paulo é que existe uma liturgia no nosso relacionamento com os oficiais, de honra e respeito, de proteção, mas também de disciplina para a preservação da sua santidade, para a preservação do seu testemunho, entendendo que também eles incorrem em erro, entendendo que eles também são pecadores. Então, o primeiro ponto foi do versículo 17 e versículo 18, reconhecer os presbíteros escravos da palavra. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, que são quem? Aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaça o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, de muitas formas, nós observamos que homens dedicados à palavra e à preservação, proteção e nutrição da igreja é dom de Deus, tanto corporativamente quanto individualmente. Eles assistem tanto à igreja como um todo, como socorre individualmente cada ovelha, cada família. Por isso, considerando aqueles que são marcados, separados e fortalecidos por Deus para o serviço do reino, esses devem ser honrados. E isso significa honrar ao próprio Deus que os marcou e os vocacionou para a obra. Dessa forma, a consequência natural dessa reflexão é de que não honrá-los significa também pecar contra o próprio Deus, que os enviou para ser instrumentos de avanço do reino, entendendo que o reino avançará através da igreja, que é a noiva de Cristo Jesus. E novamente eu destaco uma máxima desse ponto aqui para a gente continuar. Quando há negligência em honrar os oficiais, não demonstrando que o rebanho compreende a importância, a necessidade e vitalidade do serviço que eles realizam, haverá desnutrição do ânimo no exercício da função. Em outras palavras, não honrar seus oficiais significa cortejar a morte da própria igreja. Essas regras oferecidas por Paulo, reconhecer não basta. A igreja precisa protegê-lo, justamente por causa desse caráter de vitalidade que a igreja necessita. Essa é uma reflexão muito natural diante de tudo que nós temos visto. Nós precisamos de líderes. O ponto é de que se qualquer corporação, qualquer ajuntamento, qualquer organização, nós precisamos de líderes. Na igreja, o aspecto que diferencia é que nós não somente precisamos de líderes, mas nós precisamos de líderes específicos, especiais, diferentes, dados pelo próprio Deus. E observando isso, então, nós precisamos o quê? Que é a segunda regra de Paulo, orientando Timóteo para lidar com aqueles que estavam liderando aí. É preciso os irmãos lembrarem disso. Existiam líderes naquela igreja, líderes corruptos, falsos líderes, não marcados por Deus, falsos profetas, pessoas que lideravam, que não estavam liderando. E o contrário disso era que aqueles que aspiravam não expunham a sua aspiração por causa do confronto, da intriga, do medo contra os oponentes à lei. Proteger seus oficiais, versículo 19. E esse, se os irmãos observarem bem, esse é mais um aspecto
de honrar os seus oficiais. Não aceites, aqui o ponto de Paulo é observar que a disposição vocacional de Timóteo, e essa mesma disposição ele deveria instruir aqueles que ele iria consagrar como oficiais. Ele tem que ter uma postura ativa de não ter uma disposição em aceitar o quê? Denúncia contra presbítero. Senão, existe uma cláusula de exceção, exceto exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Essa é a segunda regra oferecida por Paulo a Timóteo sobre o trato com os oficiais. Nós enfatizamos aspectos do que significa ser líder aqui na última pregação. Dentre outras coisas, ser líder significa que você enxerga o que muitos não conseguem ver. É por isso que eles assumem a vanguarda. É por isso que eles assumem a liderança. Mas não somente isso. A liderança consiste em justamente conduzir, influenciar pessoas a caminharem até um alvo que elas não estão vendo com tanta nitidez. Contudo, Timóteo precisa estar ciente de que na vida da igreja, parcialidade significa apenas o retardamento da desgraça e da morte da igreja. Isso quer dizer que a proteção aos oficiais não deve ser feita a qualquer custo, sem pudor. Obviamente, como nós vimos, existe um freio para que denúncias sejam aceitas contra os oficiais. Denúncia aqui significa uma acusação formal num caráter judicial, apontando defeitos de caráter que exibem comportamentos pecaminosos de tal forma que ele seja repreensível para a função que ele ocupa, para a função que ele desempenha ali. A sua irrepreensibilidade é manchada e a denúncia, ela tem o objetivo justamente de exibir isso. A parcialidade, observando essa cláusula de exceção, vai ser justamente na consideração de que aquilo que está sendo apontado é sério o suficiente, é vigoroso o suficiente a ponto de dar um próximo passo. É isso que nós veremos hoje. Dar um próximo passo no trato. Então, Paulo aponta aqui a liturgia para a acusação dos oficiais. Não é uma indisposição, não é uma falta de empatia com aqueles que nos lideram. É uma acusação formal a ponto de dizer: Deus talvez não o marcou. Porque se Deus estivesse marcado, se ele estivesse no molde, ele então não tinha o caráter defeituoso desse jeito e não viveria no pecado. O próximo passo aqui, então, será observando aqueles que, acusados e não arrependidos, devem ser tratados pela igreja. Expor publicamente os oficiais que zombam da palavra de Deus. Esse é o tema da reflexão de hoje. Expor publicamente os oficiais que zombam da palavra. Versículo 19, versículo 20 e 21. Essa é a terceira regra oferecida por Paulo a Timóteo sobre o trato com os oficiais. E esse é o desenvolvimento natural do versículo 19. Então, o ponto é que se as acusações se mostrarem verdadeiras, e mesmo repreendidos eles se mostrarem ainda em pecado, ainda obstinados, o versículo 20 e o versículo 21 deve ser executado, então. Observe que existe aqui a consideração de que a apuração deve ser feita em secreto. Sendo feita a apuração em secreto e havendo arrependimento, eles devem ser conduzidos à restauração. Se mantendo obstinados, irredutíveis, então, esses devem ser expostos. Quanto aos que vivem no pecado, versículo 20,
repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada vas fazendo com parcialidade. Então, obviamente, o objetivo principal aqui é purificar a igreja. Só que purificar a igreja é o objetivo final, é o resultado daquilo que a gente quer. Existe um caminho para que isso aconteça. O que Paulo está mostrando é que, para que a igreja de Éfeso voltasse a ser casa de Deus e não mais agência de demônios, instrumentos de Satanás, é o que ele diz que a igreja de Éfeso se tornou no capítulo 4, para que ela voltasse a ser casa de Deus, então tivesse ela fosse voltada ao seu estado de purificação, existe um caminho aqui. E é esse caminho que Paulo aponta aqui. Agora, isso só acontecerá ao incutir temor entre os líderes e entre os membros, assim como o desenvolvimento da firmeza e do zelo da própria igreja, para que ela não permita que aconteça novamente aquilo que aconteceu. Então, observe qual é o cenário apontado por Paulo aqui. Existem muitos oponentes, inclusive falsos mestres que estavam liderando a igreja ali. Estes estavam prostituindo e deteriorando a posição que eles deveriam preservar na nutrição da igreja. Eles estavam corrompendo, desrespeitando justamente a posição que eles ocupavam ali. Porque aqueles ao redor daquela igreja tinham como cartão de visita, como representantes, justamente esses falsos líderes, esses falsos profetas, de tal forma que eles eram um testemunho daquilo que a igreja era. Então, se eram corruptos, a igreja era corrupta. Se eram hipócritas, a igreja era hipócrita. Porque a igreja tem a cara dos seus líderes. A igreja tem o tom dos seus líderes. Porque é aquele que conduz a direção de toda a igreja. Timóteo, então, ele precisava restabelecer toda a atmosfera naquela igreja. Para quê? Duas coisas. Primeiro, para que aqueles que almejavam o episcopado, mas estavam com medo de expressar isso, pudessem realmente expor o seu desejo. Para que eles observassem que era válido, era honroso, era sublime, era maravilhoso desejar aquilo e expor esse desejo. Mas também, por uma segunda coisa, para que os líderes sem caráter fossem expostos com segurança. Mas, para que isso acontecesse, Timóteo tinha que mudar toda a atmosfera daquela igreja. Toda a cultura daquela igreja. O ar que aquela igreja respirava deveria ser dissipado porque era denso demais. E aquela igreja deveria respirar outros ares. A mentalidade da igreja deveria ser modificada. Então, com toda aquela atmosfera densa e os temores, a insegurança de Timóteo, essa, obviamente, não era uma tarefa fácil. Nós vemos a juventude de Timóteo, nós vemos a dificuldade do campo que Timóteo enfrentaria, nós vemos a tensão do campo que Timóteo atua. Por isso, constantemente, em toda a carta, nós observamos palavras animadoras de Timóteo. Mas nós observamos essas palavras não somente explicitamente. E esse é um ponto que eu queria enfatizar aqui. O ânimo de Paulo a Timóteo não é somente nas sentenças explícitas em que Paulo orienta Timóteo para que ele anime. Não somente por isso, mas, por exemplo, as próprias convicções de Paulo, ao mostrar a contundência de suas instruções,
Nisso também Timóteo está sendo animado. Nisso também Timóteo está sendo motivado. Nisso também Paulo está fortalecendo seu filho da fé. Porque Paulo não fica titubeando em suas orientações. Não fica divagando. Paulo não fica colocando notas de rodapé, explicações. Ele é contundente, ele é convicto, ele tem ciência do que é correto e do que deve ser feito. Então, nessa objetividade de Paulo, nessa convicção, nessa firmeza de Paulo, também ele está fortalecendo a Timóteo. Ele está mostrando convicção, vigor, peso, sensatez, veracidade, ousadia, intrepidez, coragem. Está encharcando a mente de Timóteo aqui. Encharcando. Versículo 20, ele diz: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Não tem mas, não tem porém, não tem no entanto. Eles já receberam um benefício e, por serem amplamente mais conhecedores, são ainda mais devedores. Não tem romantismo, não. Paulo vai dizer mais à frente, cuidado. Porque um líder não deve ter rabo preso. Um líder não deve colocar a munheca para ninguém pegar, ninguém segurar. Quando você negocia isso, no primeiro momento, seja por medo, seja por lá o que for, sempre você terá uma corrente em suas mãos. Basta negociar a primeira vez. A primeira vez, sempre terás uma corrente em suas mãos. Então, observa isso. Muitas vezes isso é negligenciado por nós. Paulo é extremamente contundente e é dessa forma que nós devemos considerar os determinados assuntos da igreja que a Bíblia orienta que deve ser considerado. Não deve existir milindre em pontos em que o milindre não vale. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, outra observação importante que eu preciso fazer. Paulo não está incitando a igreja a despejar acusações contra os seus oficiais. Importante entender isso. As orientações de Paulo são fornecidas a quem? A Timóteo. Paulo não está instruindo a igreja a fazer esse processo aqui. As orientações de Paulo é a Timóteo. Porque entenda uma coisa. Não somente os líderes veem mais do que a multidão, mas eles são mais sábios do que a multidão. Eles discernem mais do que a multidão. Porque esse é justamente o dom da liderança com o qual o Senhor os dotou. Não é porque eles são melhores, não é porque eles são superiores, mas eles receberam dons específicos para edificar um corpo no ponto específico. Assim como você também tem dons que os líderes não têm. E ele precisa dos seus dons. Então, as orientações de Paulo aqui é a Timóteo. E Timóteo o faz, então, na posição de delegado apostólico, que, por sua vez, seria substituído pelos oficiais que ele levantaria ali. De forma que essa autoridade em exercer o que é descrito aqui não deve ser recebido como uma licença para outorgar a si mesmo o direito de acusar os oficiais da igreja. Antes de tudo, observe que os membros da igreja aqui, eles não recebem a incumbência de conduzir um processo disciplinar contra os oficiais. É Timóteo que deve fazer isso. Cabe, sim, aos membros expor as suas acusações, que diga-se de passagem, acusações aqui são reprovações contra os oficiais, aos líderes da igreja. Eles são o filtro adequado com discernimento, sabedoria e conhecimento para passar adiante ou reter. São eles que devem fazer isso. Observa agora a exposição.
feitas essas observações. Versículo 20, quanto aos que vivem no pecado. Paulo aqui, ele indica uma ação pecaminosa obstinada, contínua. Ele vive assim. A palavra que está configurada de tal forma que ele é descrito por aquilo que ele faz. Ele é alguém cuja vida é pecar. Ao olhar para ele, o seu caráter é exibido, e a exibição desse caráter é pecado. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que mesmo depois de ser repreendido, aquilo que ele recebeu o privilégio, por honra da posição que ele ocupava, que foi tido em secreto, mas não somente por isso. Porque quando um líder cai, isso pode trazer consequências drásticas àqueles que ele lidera. Drásticas. Por isso, todo o cuidado observado aqui. Tratar em secreto não quer dizer parcialidade, mas ponderar as consequências, ao mesmo tempo que ele é honrado pelo desgaste que a sua função exige. Então, Paulo aponta que, mesmo sendo repreendido, ele permanece na prática do pecado. Então, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os, e esse termo é muito importante. Paulo, o homem letrado, ele escolhia sob a iluminação e a condução do Espírito Santo de Deus palavras específicas, de forma que cada autor é conhecido pelo seu vocabulário, pela sua forma de escrita. Então, a forma como ele usa algumas palavras, ele escolhe algumas palavras, isso impregna um significado ainda mais profundo. Essa palavra aqui de Paulo é um dos termos autoritativos, um dos termos que emprega profunda autoridade que Paulo utiliza em diversos momentos. E a ideia de repreender aqui é a ideia de reprovar, de corrigir. Obviamente aqui não é uma repreensão simples, por quê? Porque isso já aconteceu em secreto. Não é uma reprovação simples. A ideia não é somente uma exortação para que ele venha à sobriedade e então pare de pecar. Isso já aconteceu. Existe um pressuposto aqui, que isso já aconteceu. E não tendo respondido positivamente, os versículos 20 e 21 precisam ser executados. É isso que Paulo orienta aqui. Executa o versículo 20 e o versículo 21. Por isso que Paulo usa esse termo vigoroso aqui. Esse termo é carregado de severidade, de rigor. A ideia é de expor o seu caráter ao seu próprio erro e expor isso diante de todos. Observe justamente isso. Está sendo apontados falhas morais, deformidades do caráter, cuja aqueles que receberam dons para discernir, discerniram, identificaram e agora precisam agir. Deformidade no caráter, tornando impossível de exercer tão elevada posição na igreja do Senhor. O mandamento aqui, irmãos, ele destaca um hábito que deve ser observado continuamente por Timóteo, que, consequentemente, deve ser observado por todos os oficiais da igreja. Os oficiais da igreja devem ser sentinelas, supervisores, vigias, vigilantes, constantemente. É por isso que é muito fácil ler você, os seus comportamentos, os seus olhares, as palavras que você escolhe porque você as escolhe, a sua conduta, as escolhas que costumeiramente você faz, as decisões que você faz. Porque a postura de um oficial da igreja é sem descanso, irmãos. É atenção constante. Seja no seu aniversário, seja no velório de alguém,
seja no nascimento de alguém, seja num casamento de alguém. Algumas vezes, obviamente, nós precisamos ter um pouco de miopia para não tornar a igreja uma guerra. Para não sermos investigadores legalistas. Nós nos tornamos míopes em algum momento, mas é intencional. A miopia de um oficial é intencional. Porque ele sabe para o que ele foi chamado. Algumas vezes nós deixamos alargar um comportamento errado. Deixamos caminhar um pouco mais um comportamento defeituoso. Para que nós vejamos, para que nós demos a oportunidade da própria pessoa perceber e então amadurecer, corrigindo a sua própria conduta. Só que o seu erro, sabe qual é o seu erro? É confundir misericórdia com ignorância. Esse é o seu erro. Está dando a você misericórdia. Aplica isso aos seus filhos, para você ver. Aplica. É desse jeito que eu crio os meus filhos. Mesmo jeito que eu pastorei a minha igreja. Ó, meu filho, você confundiu uma coisa. Você achou que papai não vê, né? Foi isso que você achou, não foi? Você achou que eu não estava ciente do pecado do seu coração. Estava. Você confundiu algo que você não deveria ter confundido. Eu lhe dei misericórdia. E você confundiu com ignorância. Por isso o rigor vai ser mais severo com você. Pega ali, não vou dizer não, né? Mas não confunda isso. Você precisa estar ciente de quem são os seus líderes, quem são os seus pastores e como esses lideram a igreja. Então, o ponto de Paulo é que o hábito de Timóteo tem que ser esse: a disposição para repreender dessa forma quando houver. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, tenham o hábito de confrontar aqueles que têm o hábito de pecar. O que deve ser feito com os líderes que pecam? Mais uma vez, fazendo referência a essa expressão aqui. Essa expressão é muito importante. Repreende-os. A expressão aqui vigorosa, ela dá a ideia de ferir a consciência deles. Essa expressão ela aparece em outros textos. Vamos ver outros textos aqui para a gente ver o vigor que ela carrega. João capítulo 3. O Evangelho de João capítulo 3, no versículo 20. Diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim... Por que ele não se achega para a luz? Não é ignorância aqui. Existe uma intenção premeditada de não se achegar para a luz. João 3,20. Pois aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim, com o propósito com o objetivo de não serem arguidos as suas obras, arguidas as suas obras, não serem feridas a sua consciência por causa das suas obras. O que ele está dizendo aqui? Aquele que pratica o mal quer continuar sentindo o prazer pelo mal sem ter o peso na sua consciência. Porque a luz causará o peso, ferirá a sua consciência. É o mesmo termo, arguidas. Capítulo 8, versículo 3. Mas, ouvindo eles esta resposta, e esse versículo traz mais expressivo isso, mas ouvindo eles estas respostas e acusados, é o mesmo termo, e acusados pela própria consciência,
foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Capítulo 16, versículo 8. Aqui, o termo agora assume um sentido escatológico, um sentido do fim, quando o Senhor vier. Quando ele vier, convencerá o mundo. Agora entenda. O mundo todo será convertido quando o Senhor vier? Não. Não. Mas eles terão as suas consciências perfuradas de tal forma que a ignorância será aniquilada e eles terão ciência de que não viveram uma vida que deveriam viver. E isso será o princípio das dores. A convicção de que eles viveram para difamar o rei. É isso que esse termo carrega aqui. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em alguns escritos extra-bíblicos, fora da Bíblia Sagrada, nós vemos, alguns escritos gregos fora da Bíblia Sagrada, nós vemos também essa mesma expressão sendo utilizada. Por exemplo, na Odisseia de Homero, por exemplo, o termo ele foi usado com o sentido de reduzir ao desprezo. É o mesmo termo, repreender. Reduzir ao desprezo. E essa parece parte da intenção aqui, quando nós observamos o restante do mandamento. Acompanha comigo, volta lá para o texto. Acompanha comigo. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, aqui todos é toda a igreja, para que da mesma forma os demais temam. Observa aqui, de qual mesma forma? Também o quê? Para que o mesmo temor que será empregado neles por essa ação de reprovação e de exposição, os outros também temam. Para que eles vejam o zelo, o rigor, a convicção. E o também aqui é uma expressão enfática muito importante. Porque algo aconteceu nele com a ação executada pelos oficiais fiéis. E aquilo que aconteceu nele deve ser experimentado, o temor, o medo, trêmulo, deve ser experimentado pelos demais. Da mesma forma. Para que também os demais temam. A ideia de temer aqui é um temor que leva à reverência. E aí algo importante precisa ser dito aqui. Tudo aqui é importante, né, meu irmão? Eu falo assim para o irmão perceber aqui, que vai prestar mais atenção nessa hora. É nessa hora que eu mostro as particularidades da filosofia de ministério da nossa igreja. Quando eu digo, olha, preciso fazer uma observação. É algo importante aqui. É nessa hora. É aquilo que muitos não entendem, mas aí só a experiência pastoral constrói, discerne. É aquilo que, na maioria das vezes, os membros não consideram. São os porquês que os membros não entendem daquilo que é feito. Nesse momento. É bem comum que alguns, mas não somente alguns, talvez muitos, não compreendam o rigor e a severidade aplicada aos líderes, conforme Paulo orienta aqui. É muito provável. Na verdade, é natural. Existem, não somente alguns, mas muitos, que não compreendem a severidade. Não compreendem. Observem que existe toda uma liturgia para que denúncias sejam aceitas contra líderes. Antes da exposição ao quê? Proteção. Existe toda uma liturgia aqui. Antes de chegar a esse ponto, muitos benefícios foram oferecidos. Todo um tratamento em secreto foi realizado. No entanto, ainda assim, a obstinação e a prática do pecado continua sendo a escolha daquele acusado. Continua sendo.
mesmo diante desse contexto, o que isso nos diz sobre aqueles que continuam considerando uma rigorosidade exacerbada, desnecessária, o tratamento de oficiais acusados e identificados como pecado? O que eu posso dizer de pessoas que não têm o peso da responsabilidade, não têm o peso em suas costas em tratar líderes obstinados, líderes em pecados, e ainda assim simplesmente apontam o dedo e dizem: foi severidade demais. Não precisava disso, não. Eu acho que errou. Eu acho que não precisava de tanto. Olha a filosofia de ministério dessa igreja aqui. O que dizer dessas pessoas? Algumas opções. São aqueles que pensam assim não conhecem o valor da igreja. Esses não estão brincando com a prostituta, não. Não estão brincando com a cachorra. Não estão brincando com a leviana. Esses estão zombando da noiva de Cristo, a noiva do Rei. Esses que com muita facilidade acham que a noiva de Cristo pode ficar com a possibilidade de ser desgraçada, deixando o impenitente na impenitência, esses não conhecem o valor da igreja. Outra opção, ou talvez somando-se a isso. Aqueles que pensam assim não conhecem a posição que o acusado ocupava. Não existe profissão na terra mais honrosa do que essa daqui. Não existe. Nenhuma. Nem advogados, nem médicos, nem doutores, nem juízes. Nenhuma. Nós conduzimos vidas, almas à eternidade. Nós endireitamos espíritos defeituosos, almas defeituosas. Mas aqueles que com muita facilidade apontam o dedo não conhecem. Não conhecem. Ainda outro. Aqueles que pensam assim não têm a mínima noção das consequências de ímpios conduzindo a igreja do Senhor e ainda não se importam com isso. Se existe uma possibilidade, a mais ínfima que seja, da igreja ser corrompida, essa possibilidade deve ser aniquilada. Porque nós estamos apostando com o que não é nosso. Não existe espaço para blefe. Não existe. Simplesmente não existe. Nós não brincamos com a sua vida. Nós não brincamos com a vida da sua família. O seu filho, para mim, é preciosíssimo. Eu tenho um anseio absurdo por forjar piedade no coração do seu filho. Absurdo! Nós não brincamos com o que não é nosso. Nós não brincamos. Mas aqueles que com muita facilidade apontam são estúpidos, tolos, débeis. E a disposição pior é de que não são ensináveis. Porque se tivesse essa perspectiva, mas se mesmo assim fossem ensináveis, seria um dos maiores presentes que a igreja recebe. Pessoas ensináveis. E não pessoas que querem competir, agredir, lutar. Portanto, irmãos, a severidade aplicada é devido à posição que ocupa e o valor daquilo sobre quem ele está. Aqui não é só 1 metro quadrado. Aqui é a direção para a eternidade. Aqui. A posição daqueles que ele está responsável.
Vocês. Isso fica ainda mais claro com a solicitação de juramento requerida por Paulo a Timóteo. O versículo 21, irmãos, emprega-se um teor de responsabilidade e de solenidade absurdo. É só observar as testemunhas que ele coloca diante de Timóteo aí. Existem testemunhas mais elevadas do que essa? É só observar isso. A rigorosidade fica ainda mais absurda. A instrução seguinte aqui, na verdade, não é instrução, é uma convocação, e aqui destrói tudo. Destrói medo, destrói temor, destrói covardia de Timóteo, se assim ele estiver, e de qualquer oficial. Não é porque nós somos mais corajosos, intrépidos, ousados, é diante de quem nós estamos. Então Paulo convoca a solenidade aqui. Paulo ele enfatiza a responsabilidade e o rigor do que essa postura significa e aponta para Timóteo naquilo que ele deve fazer, mostrando quem serão suas testemunhas de juramento. Conjuro-te, essa é mais uma expressão. Essa expressão aqui, ela destaca a solenidade e um rigor com que Timóteo deve abordar a questão. Te coloco sobre juramento, Timóteo. Te coloco sobre juramento e diante de ti está Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos. Então, Paulo está colocando Timóteo sob juramento diante de testemunhas divinas e celestiais. Ele deve observar detidamente as orientações. Observá-las, cientes de que está diante de Deus e diante dele ele prestará contas. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. É provável que as palavras de Paulo aqui estejam apontando a responsabilidade, estejam considerando a responsabilidade de Timóteo, lá naquele grande dia que no tribunal de Cristo ele responderá por suas obras e mostrará se foi um servo bom e fiel. Conforme nós vimos vários relatos nas Sagradas Escrituras, criando para nós esse cenário aqui, o ponto é que Timóteo precisa estar ciente de que, ao realizar o seu dever ali em Éfeso, aquilo que é requerido dele, ele o faz na presença invisível de Deus. Paulo repete isso em várias vezes, nessa própria carta, lá no capítulo 6 ele repete, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele repete várias vezes essa expressão, pelo menos duas nós encontramos. Ou seja, ele deve exercer suas funções judiciais, ciente de que ele está, ciente de que também ele será julgado. Então aqui cobre dois lados. Se por um lado se Timóteo tem medo, se por um lado Timóteo está acovardado, se por um lado, é por isso que, olha como isso é importante, irmãos. Às vezes os irmãos não entendem aquela cerimônia de imposição de mãos que nós fazemos aqui. A igreja do Senhor é o tribunal de Cristo na terra. É por isso que Paulo aponta para que Timóteo tenha ousadia e coragem, porque ele recebeu a sua consagração pela imposição de mãos do presbitério. Então, nessa cerimônia solene, há uma comunicação entre céu e terra. Uma comunicação mística de autoridade. E se nós não estivermos cientes disso, nós pensaremos que é uma baboseira, que é uma brincadeira, que é uma fantasia. Se nós não estivermos cientes de que não existe instituição mais valiosa do mundo do que esses poucos metros quadrados aqui, nós não entenderemos o valor da igreja e o valor dos oficiais. Nós não entenderemos. Então, se Timóteo está com medo, se Timóteo está desanimado, Timóteo está acovardado, ele está sob juramento diante de Deus, e isso foi testificado pela imposição de mão dos presbitérios. Mas não somente isso. Tem um outro lado. Seja por medo, seja por qualquer outros aspectos, talvez até por um relacionamento próximo que ele tenha tido com algum oficial.
e ali tem um afeto, o fato é que não deve haver parcialidade, porque ele está diante daquele que tudo vê. E diante dele, ele prestará contas. Observa o peso aqui. Não são homens que são fortes. É o peso do juramento. Não são homens que são ousados. Muitas vezes nós fazemos isso tremendo. Tremendo. Você acha que porque Paulo vai mandar Timóteo tomar vinho por causa da enfermidade no estômago? O que causa gastrites? O que causam úlceras? Almas açoitadas são evidenciadas por corpos feridos, irmãos. Um oficial faz não porque ele é profundamente convicto da sua ousadia, da sua coragem, da sua garra. Ele faz tremendo, algumas vezes chorando, frio por dentro, barrigas congeladas. Mas existe aquele que ele teme mais do que a homens. É o Senhor da obra. É o Pai dos adotados. É o noivo da igreja. É o pastor do rebanho. Então aquele estúpido e tolo que se acha arrogante por ser um oficial, não entendeu. Não entendeu o que é ser um oficial. Ele está brincando de autoridade no meio do rebanho e não nutrindo e protegendo. Ele está brincando. Porque ele não entendeu o peso. Ele não entendeu. Ou seja, Timóteo deve exercer as suas funções judiciais, ciente de que também ele será julgado, e é justamente essa disposição que o fará não ser parcial. Quando ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Anjos eleitos aqui talvez seja só uma expressão, os anjos seriam suficientes, mas a expressão anjos eleitos é só para mostrar que não será com aqueles anjos caídos, né? Então só aqueles anjos que permaneceram além da queda. Perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos, que esse que aqui, irmãos, ele dá uma ideia de... Ele tem a intenção de mostrar o conteúdo da exortação solene. Que o quê? Para que? Você poderia ser traduzindo assim. Para que? Ele coloca Timóteo sob testemunha diante dos seres divinos e celestiais. Para que? Para que ele guarde. Olha, não é porque Timóteo é forte. É por causa das testemunhas que está ali. Para que guardes estas coisas. Aqui foi traduzido como conselhos, mas literalmente estas coisas. Quais são estas coisas? Fazem referência ao versículo 19 e ao versículo 20. É aquela disposição de não aceitar acusações, senão com a cláusula de exceção, e, observando, executar o versículo 20, que guarde estes conselhos. Muito bem traduzido, né? Guarde estes conselhos. Sem prevenção, essa palavra só aparece uma vez, sem prevenção, a ideia de que, sem preconceito ou sem pré-julgamento, é um termo técnico legal, sem pré-julgamento, nada fazendo com parcialidade, também essa expressão só aparece uma vez, significa não fazendo com o coração inclinado. É um paralelismo aqui. Pré-julgamento significa que eu já tenho o coração inclinado para um resultado. Não fazendo com o coração inclinado. Ou seja, preconceito, não fazendo com preconceito e predisposições pessoais, sob hipótese alguma, deve afetar o seu julgamento. Observe que Paulo está lembrando Timóteo e implicitamente os oficiais, e lembra que a igreja também receberia essa carta, assim como nós recebemos, e nós temos acesso a ela. Então, por termos acesso a ela, a nossa disposição para com os oficiais, da forma que eles devem se portar, não deveria ser surpresa. Paulo, então, está lembrando aqui, Timóteo, implicitamente os oficiais, que o poder e a autoridade devem ser adestrados para que não haja o combustível do ego. Por que eu estou dizendo isso? Por quê?
Porque os oficiais, eles têm o poder e a posição de direcionar, de conduzir qualquer situação dentro da igreja. Eles podem. Se eles forem parciais em seu julgamento, eles conduzirão o resultado. Porque eles têm poder e estão na posição de fazer isso. Então, para a gente encerrar, é óbvio, irmãos, que nós precisamos ser equilibrados aqui. Mas, todavia, na vida da igreja, no ministério da palavra e no pastoreio do rebanho de Deus, o equilíbrio não deve ser motivado por medo ou parcialidade, à custa do testemunho de fidelidade diante de Deus, diante de Cristo Jesus e os anjos eleitos. Nós não devemos considerar que nós estamos recebendo licença para matar. Nós não devemos agir com frieza e apressadamente. O ponto é que nós devemos agir. Sermões como esse me causam um profundo temor por mim e por aqueles que lideram comigo. A apreensão de ser mal compreendido e maldosamente ser colocados no paredão por aqueles que vivem buscando brechas na liderança. Tem pessoas que se deleitam quando os líderes erram. Tem pessoas que se deleitam quando os líderes tropeçam, quando os líderes vacilam. Então existe uma profunda apreensão de, sendo mal compreendido, ser colocado no paredão por esses que apressadamente matam. No entanto, o peso da responsabilidade, da fidelidade à palavra de Deus deve nos constranger ao mesmo rigor escrito nas Sagradas Escrituras. Quem é capaz de discernir o mínimo do tesouro do Evangelho e da igreja local compreenderá esse rigor. Então, irmão, ore pelos seus líderes. Suspeite de si mesmo. Intercedam pelos seus líderes. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de misericórdia e graça, Senhor de amor e compaixão, é com profundo temor, ó Deus, que nós refletimos sobre tais palavras. A igreja do Senhor é valiosa demais para brincarmos. Nós não podemos, ó Senhor, brincar com o que não nos pertence. Nós não podemos zombar da noiva de Cristo. Nós precisamos de homens vocacionados, ó Deus, profundamente convictos do santo ministério para conduzir o rebanho do Senhor por um mundo mau e perverso. Aplique essa palavra, Deus, a cada coração, devidamente. Em nome de Jesus. Amém.